Com a chegada das estações mais frias, são necessários alguns cuidados especiais com a nossa pele. E as baixas temperaturas e a umidade do ar reduzida podem ressecar e sensibilizar a nossa pele. Para ajudar a gente a entender um pouquinho mais como a gente mantém a saúde e a beleza em dia nesse período, nós recebemos a dermatologista a doutora Natália Pazin. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Lindíssima, como sempre. Obrigada. Doutora, quando a gente fala de estações do ano, as estações interferem na nossa pele? Sim. No verão, geralmente a nossa pele ela tende a ficar um pouquinho mais oleosa por conta da transpiração. No outono e no inverno tende a ressecar um pouquinho mais. E quem tem peles mais ressecadas, por exemplo, sofre mais ou tanto faz, doutora? Sofre mais. Nessa época do ano, devido à baixa umidade, é natural que a pele resseque um pouquinho mais. Quem já tem essa pele um pouquinho mais ressecada, então vai sentir mais. Essa pele pode descamar, pode ficar mais vermelha, pode sensibilizar com alguns produtos. Por isso a importância de hidratar muito essa pele, caprichar muito na hidratação. Doutora, quando a gente fala de pele, né? Enfim, pele é como um todo, mas a gente foca às vezes muito no rosto, né? Sim. E outras partes do corpo? O pé, por exemplo. O pé no verão, no inverno é muito fechado, né? Muito sapato, muito tênis, muito cotovelo, né? Muito cotovelo também, impressionante. Quais os cuidados no pé, por exemplo, a gente precisa ter? O pé é sempre sacrificado, né? Sempre. No verão, ele fica muito exposto, então geralmente tem mais fissura, o pé fica mais ressecado, principalmente mulher, usa mais rasteirinha. No inverno, ele fica muito fechado, e aí ele fica muito abafado. Quem transpira, às vezes, no pé, pode ter mais frieira, pode ter mais micose nessa época, por conta de ficar muito tempo abafado. E também deve hidratar, tanto no verão, quanto no outono, no inverno. O pé não deve ser esquecido, nem pé, nem joelho, nem cotovelo, que são regiões de maior atrito, principalmente cotovelo. Toda hora a gente está raspando na mesa, encostando. Tem pacientes que têm até a região do cotovelo um pouquinho mais escura, porque trabalha, às vezes, toda hora com o cotovelo com atrito. Então, são regiões que devem ser hidratadas e, às vezes, com hidratante um pouquinho mais cremoso do que a gente está acostumado. Então, às vezes, a gente usa uma loção no corpo, loção que tem aquela textura um pouquinho mais leve, né? Que a gente passa e praticamente ela desaparece na pele. E nessas regiões, cotovelo, joelho, pé, um creme um pouco mais consistente. Às vezes, a base de ureia, de ácido hialurônico, que ajuda na hidratação. Que a gente sente ele mais espesso mesmo, né? Um creme mais grossinho mesmo. Pra agarrar firme, pra agarrar bem. É isso aí. Você sentir que a pele tá precisando, Garrou né? ali o creme, se ficou, viu? alimentar. Por falar em alimentos, doutora, tem alguns alimentos que podem prejudicar a nossa pele, deixar, por exemplo, ela mais seca nessa época do ano ou não? Na verdade, o alimento por si só não. O que pode deixar mais seca é a hidratação. Quando a gente fala de hidratação, a gente não fala só de hidratação tópica, então só de hidratante, de passar no corpo, mas também da hidratação oral. E aí a água aqui, nesse caso, ela não se substitui, então tem que hidratar com água. Até dá para tomar chá e outras coisas assim, refrigerante e suco não entra, mas a hidratação é importante com água. Então assim, pensando em um adulto aí, uma hidratação de pelo menos uns 3 litros todos os dias. E no outono, a tendência é a gente beber menos, porque dá menos sede, a gente transpira menos. Então, alertar em relação a isso. O que eu falo sempre, a dica, é para colocar numa garrafinha. Porque se a gente for tomando de copo, a sensação que a gente tem é que parece que a gente está tomando muito. Mas quando a gente vai computar, mesmo assim a gente ainda está tomando pouco. Então, põe na garrafinha que a gente tem essa noção e a gente vai ver como é difícil tomar 3 litros de água todos os dias. Eu vi uma vez falando que é mais o hábito, né? A garrafinha é muito importante, tá sempre do seu lado, você começa a ter o hábito de estar ali sempre, quando você vê, acabou, você vai encher a garrafinha de novo, né? É isso aí. Quando a gente fala de água no inverno também, a gente fala de banho quente, né, doutora? E aí? Que resseca ainda mais, né? O clima por si só, ele já tá com uma umidade menor, o banho quente, ele faz tirar a oleosidade natural da nossa pele, que é importante para a hidratação.
Então, o ideal é não deixar para tomar um banho não tão tarde, porque se a gente deixar tomar banho muito à noite, vai ficando mais friozinho e a gente quer tomar um banho cada vez mais quente e cada vez mais demorado. Então, tomar um banhozinho ali logo na hora que chega em casa e um banho muito mais rapidinho. E outra dica é substituir o sabonete. Hoje tem vários óleos de banho. Óleo de banho é diferente daquele óleo comum. Então não é esse óleo que vai deixar banheiro pegajoso, vai deixar toalha pegajosa, não é esse. É um óleo específico para banho. Ele vai hidratar a pele e quando entra em contato com a água, ele vai derreter e não vai ficar aderido nem no box, nem no piso do banheiro e nem na toalha. E ele hidrata, então a gente consegue substituir e fornecer uma hidratação a mais para a pele nesse período. Quando a gente está falando também do inverno, doutora, eu nasci numa cidade muito gelada e a gente tem geralmente a bochechinha fica rosinha e tem muita gente que tem rosácea mesmo, né? E parece que nessa época a gente consegue ver mais isso. Isso é verdade ou é só uma impressão? Não, é verdade. A rosácea, ela piora com extremo de temperatura. Então, no verão ela também vai piorar e no inverno ela também vai piorar. A rosácea, ela é uma inflamação da pele, que a gente visualiza ela como essa pele vermelha, bochechinha vermelha, cheia de vaso, então esse paciente é cheio de vasinho no rosto e às vezes, dependendo do grau, ela pode confundir com acne, então fica cheio de pontinho com uma poisinha no centro que não é acne, mas é da rosácea que está muito inflamada. Doutora, você falou do óleo, né? Eu queria voltar para a questão do sabonete. Que tipo de sabonete a gente deveria comprar assim, no mercado do dia a dia? Com glicerina, sem glicerina? O que vai prejudicar menos a minha pele nessa época do ano? O sabonete com glicerina, ele é bom, mas por incrível que pareça, a longo prazo, o sabonete com glicerina ele pode ressecar a pele. Então, optar por sabonete mais hidratante e evitar sabonete antisséptico, sabonete antibacteriano, porque eles vão ressecar mais. E esse sabonete, com uso diário, eles acabam que remove bactérias importantes da nossa flora para proteger. Então, deixa a pele mais ressecada ainda e às vezes uma microfissura que faz, porque a pele está tão sequinha, às vezes vai coçar, aquela microfissura que faz pode ocasionar algum tipo de reação ou às vezes até infeccionar o local. Principalmente em paciente mais velho, que já tem a pele prejudicada, a barreira cutânea prejudicada, então a gente tem que fornecer cada vez mais hidratante. A hidratação da pele, ela faz proteção de barreira. Então, ela vai proteger. Você falou da pele do pé, do joelho. A gente tem que lembrar que a pele é o nosso maior órgão. Então, quando a gente fala de pele, a gente não se liga muito que ela é um órgão de fato, né? Porque, de fato, ela faz proteção, ela faz regulação da temperatura. Então, a gente tem que proteger essa barreira cutânea da pele de todas as maneiras que a gente conseguir. Inclusive com protetor solar, né, doutora? Sim, esse nunca esquecer dele. E também nessa época é de extrema importância. A gente relaxa um pouquinho quando o sol não está tão aparente. Mas o que acontece? A radiação UVB é a radiação que ela tem maior incidência no verão e no horário de pico. Então, das 10 horas da manhã às 3, 4 horas da tarde. A radiação UVA, mesmo que o sol não esteja estalando, né, não esteja tão forte, mas ela é contínua durante o ano todo e contínua em todas as estações. E a radiação UVA é a radiação que penetra mais profundamente na pele. Então ela vai causar maior dano em relação a câncer de pele, a envelhecimento precoce, a ruga e a mancha. Então por isso a importância do protetor solar todos os dias, mesmo em dia nublado, chuvoso, inverno, verão e por aí vai. Tanto que muita gente, quando vai para lugares onde tem neve, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Até com os olhos também, né? E a neve ainda piora, porque na neve a gente tem o índice de albedo, que é a radiação que reflete na neve com a nossa pele. Então, além do índice UVA e UVB, ainda tem isso que piora em relação à queimadura. E a gente sabe que no inverno, muita gente fala assim, mas a minha pele criou manchinhas do verão, por exemplo, ou o melasma aumentou. O inverno é uma boa época para a gente usar ácidos, mas a que ponto, doutora? O que a gente pode fazer de tratamentos nessa época do ano? O inverno é excelente para a gente correr atrás dos danos do verão, né? Então, essa manchinha que apareceu no verão, o excesso de exposição solar, que às vezes, mesmo com cuidados no verão, o mormaço, a radiação, ele faz manchar e faz piorar a qualidade da pele. Então, no outono e no inverno, é excelente para a gente tratar.
com ácido em casa de uso contínuo e com peeling no consultório, que ajuda muito, tratamento a laser, tratamento que vai descamar e às vezes o paciente não quer fazer no verão porque ele vai ter uma exposição maior. Então essa época é excelente para esse tipo de tratamento. E limpeza de pele, doutora? É importante fazer também? Constante, não? A limpeza de pele, para paciente que tem pele muito oleosa, poros dilatados, o ideal é que faça aí pelo menos a cada 40 dias. Diferencia de verão, inverno? Não. Tem paciente que acumula sujidade, vai acumular cravinho e acne mesmo no inverno. Então, esse paciente que acumula muito, ele pode continuar normal com a limpeza de pele mesmo no inverno. E os esfoliantes, doutora? Porque a gente também às vezes usa aqueles esfoliantes para rosto e acaba fazendo isso no banho, por exemplo, que a água é um pouquinho mais quente e tal. Tem que tomar algum cuidado para de repente não ressecar demais a pele? Que tipo de esfoliante que a gente pode usar? Se pode usar diariamente? Quantas vezes na semana? Bia, eu não gosto muito de esfoliante não, sabe? Por quê, doutora? Me conte. Porque o esfoliante, ele esfolia. Então tem aquele grano, né, que depende do esfoliante. Hoje tem de damasco, tem de outras coisas aí. E a gente faz essa abrasão na pele. E pode sensibilizar. Paciente que tem melasma, por exemplo, tudo que agride muito a pele vai fazer a mancha do melasma escurecer. Então, essa esfoliação, essa fricção em cima da mancha do melasma vai piorar. Então, assim, um esfoliante muito pontual. Paciente que tem uma pele muito acneica, uma pele muito oleosa, vai fazer aí a cada 15 dias, mas eu ainda prefiro não é uma esfoliação, mas uma renovação da camadinha mais superficial, mais controlada, como por exemplo o uso de ácido contínuo em casa. Então, hoje a gente tem manipulado e comprado, eu gosto mais do manipulado, porque eu consigo colocar mais ativos nessa prescrição e focado para aquele paciente. Então, a gente controla mais essa renovação celular e de camadinha mais superficial do que a esfoliação. Não gosto muito de esfoliante, não. E é interessante porque, às vezes, né, tem aqueles cravinhos que dão no queixo da mulher, principalmente quando a gente, né, tá na TPM, enfim. E eu fico tão desesperada que eu sempre cato esfoliante, vou esfoliando o meu queixo. Vou dar um fim nisso agora. Ó, o que acontece? O cravinho, tem dois cravinhos. Tem aquele cravinho preto que a gente olha e vê aquela pontinha preta. E tem o cravinho branco que a gente estica e vê um branquinho lá dentro. Sim. O cravinho preto, ele vai ser, tanto o branco quanto o preto, ele vai ser removido só na limpeza de pele. Mesmo você passando o esfoliante, a sensação que você tem é que a pele ali, ela tá um pouquinho mais fina, mas não é capaz de colocar o cravo para fora. A mesma coisa o branquinho. Esse cravo branco, ele tem que ser na extração com agulhinha, fazer uma puntura ali e tirar esse cravinho. O ácido, o sabonete específico para pele muito oleosa, ajuda a não aparecer tanto cravinho tão frequente, mas ele não ajuda a tirar. Depois que o cravinho está instalado no queixo, no nariz, geralmente, esse aí tem que sofrer lá na limpeza. E aí é manual colocar mesmo, né, manual. Não tem o que fazer. Não tem. Um a um ali. Mas manual não você. Não você, né? para não manchar a pele. Não é minha esposa, deixa eu tirar cravo. Não. Tira legal. Porque mancha, né? Se a gente tomar sol, ele vai acabar manchando a pele também. E às vezes não precisa nem do sol, Abi. Só a fricção ali, às vezes manusear errado, mão suja, pele suja, só de apertar, automaticamente você já ganha uma manchinha. Boa. Doutora, quando a gente também fala de corpo, né, a gente lembrou dos pés, do cotovelo, enfim, mas a gente tem o colo, o pescoço, as mãos na parte de cima. O que a gente deve se atentar, acho que em todas as épocas do ano, mas principalmente quando a gente tá com a pele mais ressecada? Que são esquecidos. Muitos. Sempre, né? E a gente olha muito, principalmente na mulher, esse V do decote na mulher, quase toda a roupa da mulher, o colo, ele tá exposto. E aí, quando a gente vai examinar, a gente vê uma textura do colo diferente da região que é coberta pela roupa, então mais próximo da mama. Tem aquela pele mais lisinha, quase sem mancha, uma textura de pele diferente e o V do decote muito danificado, porque é esquecido. Então, até em relação ao protetor solar sem roupa, rosto, pescoço, V do decote, depois veste a roupa e aí passa a maquiagem ou protetor solar com cor por cima. E isso também vale para o outono e para o inverno, que é isso que a gente está falando. A radiação UVA é constante sempre e é o solzinho do dia a dia que vai danificar. Então, o sol de trabalho, de ir, voltar, levar filho na escola, é esse sol contínuo que vai fazer a pele manchar, que vai aprofundar a ruga, que pode aparecer um câncer de pele. Então, não esquecer dessas regiões. E hoje a gente tem creme específico também, né? Hidratante, ácido. Doutora, e a boca?
A boca racha demais. É bom arrancar a pelinha assim com o dente, né? Todo mundo faz isso, quem nunca? Aí você arrancou demais, sangrou. E a boca? O que a gente faz com a boca? A mucosa labial, ela é extremamente sensível, né? A mudança tanto do calor quanto do frio e do ressecamento. Então, primeira coisa, sentiu que está ressecando demais, não puxar com o dente, não puxar com a mão. Sei que podia. E não passar a língua. Então, tem paciente que fica passando... Porque, assim, a sensação que dá na hora que passa a língua é que tá suavizando. Que voltou. Exatamente. Né? Só que toda vez que passa, vai ressecar cada vez mais. Então, mesma coisa. Hoje tem hidratante específico, até manteiga de cacau, essa então, tradicional, cacau vale super bem, super bem. Temos outros hidratantes também, mas hidratar o tempo todo. Então, assim, carregar na bolsa, sentiu que tá rachadinho ali, vai passando, camadinha, não passar a língua de jeito nenhum. A língua só piora, a saliva só piora. É por causa resseca do sal demais, também, né? da saliva, resseca muito. Faz todo sentido. E nessa época do ano também muita gente tem aquelas bolinhas ao redor da boca, não tem, doutora? Eu esqueci o nome. Herpes? Tipo herpes, É nessa época que dá mais ou não? O herpes, na verdade, ele pode aparecer em mudança brusca. Então, assim, tá muito frio, de repente fez muito calor. Tá muito calor, fez muito frio. Ou na queda da imunidade. Então, nessa troca de estação, geralmente ele pode aparecer, ele pode reativar, que a gente fala. E aí, como que é o tratamento, doutora? Só pomadinha. Tem uma pomadinha de medicação específica, quando a gente fala de herpes labial, que tem vários tipos do vírus do herpes. Então, quando a gente fala de herpes labial, tem uma pomadinha de medicação específica que a gente vai aplicar. O herpes, ele tem fases. Então, ele começa primeiro, antes de aparecer a lesão, dá uma coçadinha, você olha, ainda não tem nada. Às vezes arde, olha, ainda não tem nada. E depois ele começa a aparecer uma bolinha d'água. Fica cheio de bolinha pequenininha. Que a gente fala que é a vesícula do herpes. Enquanto tiver assim, é a fase de transmissão. Então, tem que tomar cuidado com o utensílio, parceiro, beijo, filho, tudo isso. Depois ele começa a secar e forma uma casquinha, tipo uma casquinha de machucado. Quando tiver nessa fase de casquinha, é a fase que ele não transmite mais. Então aí já pode relaxar um pouquinho com os cuidados. E até a contaminação de colocar a mão no olho, no nariz, então tem que tomar cuidado. Até na pomadinha, assim, usou a pomadinha, encostou o dedo, lava e já não encosta mais a mão em lugar nenhum. Porque ele pode passar. Comum herpes, né, comum. Na verdade, o vírus do herpes é o vírus da varicela. Todo mundo tem. Em algumas pessoas ele reativa em algum momento, em outras não. Tem gente que passa aí e nunca teve o herpes. E cabelo, doutora? Que a gente também sabe que ele fica mais seco por causa do banho, mas o que a gente também pode fazer pro nosso cabelo? Banho quente e às vezes a gente usa mais o secador. Por quê? No verão, às vezes lava o cabelo e ele quase que seca ali sozinho, sem precisar do secador. Calor, exatamente. Quente. E no inverno, ele demora muito para secar, principalmente quem tem muito cabelo, né? Então, às vezes, tem que ir lá e usar o secador. Em relação ao secador, eu sei que é difícil, mas tentar o secador não tão quente. Tentar manter uma distância de 20 centímetros do fio. Esse secador muito próximo do fio e muito quente, ele vai ressecar ainda mais e aí pode quebrar o cabelo e pode aparecer ponta dupla. Apareceu ponta dupla, só corte, não tem o que fazer, então não adianta mais hidratar, nada disso. Ponta dupla tem que ir lá e cortar. A pontinha. E aí lançar a mão de protetor térmico, de leave-in, de óleo. O óleo, ele faz uma umectação e ele faz não perder a hidratação. Esse raciocínio é pro fio e pra pele. O óleo na pele, óleo específico, agora não é o óleo de banho. É a mesma coisa. Ele faz a pele não perder a hidratação. Então, qual é o raciocínio? Às vezes a pessoa ela quer passar só óleo e não quer passar hidratante. Se for pra ter que escolher entre um e outro, a opção é sempre o hidratante, convencional. Tá. Se quiser usar o óleo é depois do hidratante, porque o óleo ele vai fazer essa barreira que vai fazer com que a pele não perca a hidratação. A mesma coisa no cabelo. Então, assim, o óleo, para finalizar, passa o leave-in, passa o protetor térmico, secou o cabelo, vem com o óleo e faz aquela proteção. Então, é sempre nesse quesito, de não perder a hidratação. Ele vai ajudar a manter a umidade, tanto da pele quanto do cabelo. Perfeito. Dos pés à cabeça. Dos pés. Hidratação, né, doutora? É o mais importante nessa época do ano, a gente ficar atento em relação a isso mesmo. É isso aí.
tanto beber água quanto hidratar a pele, viu? Que a doutora falou ali. Hidratação viu? geral, né? É. Doutora, eu queria muito agradecer. Eu que agradeço. Sempre você vir aqui no nosso Santa Receita. Eu agradeço muito, eu amo estar aqui obrigado, com viu, vocês. doutora? É sempre um prazer. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Viu? Você de casa aproveita para seguir a doutora na internet. Ela responde as suas dúvidas, faz vídeos falando várias dicas para você aí de casa. Então, ó, aproveita. @doutora Natália Pazin tá aparecendo para você aí na sua tela. Um beijo. Beijo. Obrigada, viu? Beijo pra vocês. Aproveite, minha gente, aproveite essa estação do ano, que é uma estação linda, mas que a gente tem que se cuidar, né? A gente saber se cuidar nessa estação. E não esquece, pele não é só rosto, viu? Você viu que a gente falou ali, né? Corpo inteiro é o maior órgão que a gente tem.